E aí, vamos continuar? Então vamos. Bom, a gente está aqui fazendo uma sequência de vídeos, né, sobre a economia da experiência e como aplicar o conceito dos negócios de turismo. Eu quero falar para vocês, nesse vídeo, rapidamente, sobre desafios, tá? É um conceito simples, você tá, de repente você fala assim, Ana, e aí, por que eu não consigo fazer? Tá, vou tentar ser sucinta, né? Alguns desafios nessa implantação são que você precisa conhecer muito o seu cliente. Então, o primeiro desafio, conhecer o cliente. Eu preciso conhecer muito dele para conseguir personalizar a experiência, conseguir oferecer algo que realmente o emocione, que realmente toque, que realmente cause um impacto quando ele está fazendo aquilo, quando ele está vivenciando aquilo, seja vivenciar uma hospedagem, e aí a gente tem o café da manhã, que é um momento que você pode tentar fazer coisas especiais, você tem as surpresas de abertura de cama, né, quando ele chega no apartamento. Como é que eu faço isso? Aí, de repente, você está falando, Ana, mas, cara, não dá para ficar fazendo muita coisa, os custos são apertados. Então, a gente está falando sobre isso para quem quer inovar e quer, de repente, se diferenciar, inclusive com um preço diferente também, né? Ou manter o preço que você tem, mas oferecendo mais algum agregado de valor. A gente precisa agregar valor nos nossos produtos. Então, a primeira coisa, o primeiro grande desafio é a falta de conhecimento sobre o público-alvo. Então, quando eu não conheço muito o meu público-alvo, fica às vezes difícil de surpreendê-lo e criar situações. Quem são? São casais? Quem que se atende mais? São casais? São famílias? São famílias com filhos ou sem filhos? Que idade tem essas pessoas, se são sozinhas, né? São pessoas com mais de 50 anos, com mais de 60? Ou são pessoas mais jovens? São pessoas conectadas que chegam e já te perguntam da Wi-Fi? Quem que é que está chegando? São pessoas que usam o Snapchat ou são pessoas que usam o Facebook para encontrar familiares antigos e amigos antigos de infância? Tá? Quem é essa pessoa com quem você está conversando, que você está atendendo, que você está oferecendo produto? É super importante avaliar isso. O que mais que é importante? Ainda nessa linha, né? Assim, são pessoas em lua de mel, são casais que vêm nas férias escolares, são executivos, são pessoas que estão a trabalho no seu destino. Quem são essas pessoas? Quando você conhecer essa persona, quando você conhecer exatamente quem ela é, vai ficar mais claro para você o que é possível fazer ou não para emocionar, para tocar, para oferecer uma experiência. Desafio número 2: conhecer mais do próprio negócio. Como assim do próprio negócio? Saber exatamente o tipo de empresa que você tem. Quando eu falo saber exatamente do próprio negócio, é a gestão da empresa, sabe? Você está com a rédea na mão. Então, você tem as rédeas na mão, você sabe exatamente quanto te custa cada coisa na empresa, você tem uma gestão de custos bem organizada, você tem uma gestão de pessoas bem delineada, você conhece a sua equipe está comprometida, a sua equipe é envolvida com o dia a dia da empresa. Você tem gestão da sua empresa? Porque fazer inovação pressupõe alguns investimentos. Por menores que sejam, você vai ter que fazer algumas modificações, seja no padrão de mimos, de roupa de cama que você nunca se preocupou, seja no cardápio do restaurante. Você vai ter que dar uma mexida, né? Às vezes na própria layout da empresa. E aí, você está com isso ok? Está tudo bem para você? Você pode fazer esse investimento agora? Às vezes o empresário não tem esse conhecimento e se aventura a fazer inovações e modificações de padrão de infraestrutura ou de serviços e ele não consegue depois sustentar isso, porque ele não conhece do negócio, não tem percepção de planejamento para alta e baixa temporada, e tudo isso influencia muito. É muito importante. São desafios mesmo. E quando eu falo, aí se de repente você está me ouvindo e você fala, Ana, mas esse cara não conhece o negócio dele? Olha, gente, tá aí o Sebrae para falar sobre esse assunto, tá aí uma infinidade, com um caminhão de consultores para falar a quantidade de empresas que não conseguem gerenciar devidamente seus recursos.
Porque é difícil mesmo, a gente está num país em que é difícil lidar com todos os impostos, entender toda a legislação, cumprir toda a legislação. É um desafio ser um empreendedor no Brasil. Então, ter um negócio com as rédeas na mão é um desafio. Naturalmente já é um desafio. Então, se quer fazer a economia da experiência, esse desafio número 1 de gestão, ele tem que estar ok já. Eu costumo dizer que a economia da experiência é botar a cereja no bolo. Só que fazer o bolo, ele tá fofinho, gostoso, saboroso, vistoso. Esse aí é a sua tarefa de casa. Esse bolo, ele já tem que estar assim todo dia, entende? A cereja, que é o encantamento, ela só pode ser colocada quando o bolo não está embatumado. Por isso que primeiro você tem que ter a gestão do negócio redondo. Senão não adianta você colocar uma cerejinha num bolo que está todo torto, todo feio, todo quebradiço, que não está saboroso, tá? É muito importante esse olhar anterior, tá? Então, falta de conhecimento sobre o cliente, falta de gestão do próprio negócio e, por último, outro grande desafio é a gestão de pessoas. Você tem que ter uma equipe super bem treinada, bem alinhada, focada no cliente, olhando no cliente, prestando atenção nele o tempo todo, para isso poder dar certo. Se você tiver esse modelo de trabalho funcionando, você vai conseguir. Mas se não, fica difícil demais. Então é preciso fazer coisas anteriores, tá? Consegui explicar isso? Eu até falo no e-book que um desafiozão é a romantização dos empresários. Porque às vezes, eu já encontrei alguns empresários, né, que falam assim, eu tinha um negócio XY numa grande cidade, como São Paulo, e aí eu vim pra cá, pra essa cidade pequenininha, e resolvi abrir uma pousada para não ter mais dor de cabeça, para ter minha vida mais tranquila, né? Já ouviram isso? Então, ter uma pousada não significa que você vai ter uma vida mais tranquila. Ao contrário, você vai trabalhar muito, você vai ralar muito, né? Férias, é feriado, não tem folga, né? O tempo inteiro, os hóspedes dormem lá com você, então durante a noite problemas podem surgir, durante a madrugada, não é verdade? Tem uma demanda de tempo muito grande para você na pousada. E isso faz com que boa parte dos empresários que abriram negócio nessa tentativa de ser romântico, ele não tenha hoje domínio completo da gestão do negócio dele. Porque quando ele abriu, ele achou que não era necessário ter tanto critério, tanto procedimento, tanto padrão. E aí agora ele se depara com outra realidade, né? É uma empresa, seja ela ser no turismo, onde você atende pessoas que estão viajando de férias, na paz, não significa que você esteja na paz, ao contrário, é você que está aí trabalhando, não é? Para que ela possa se deliciar com uma água de coco olhando o mar, você tem que ter feito uma lição de casa grande anterior, concorda? Então é isso, esses são os desafios de se implementar. É muito suor, é muita dedicação para colocar essa experiência em prática. Claro, e que seja uma experiência positiva, né, gente? Uma experiência inesquecível, mas positiva. De repente tem gente tirando sarro, né? A empresa é inesquecível, mas de coisa ruim, né? Não, é você implantar a economia da experiência, é oferecer coisas inesquecíveis, mas que sejam maravilhosas, né? Tá indo bem até por aqui? Então tá bom. A gente vai se falando devagarinho, tá bom? Um beijo pra você, a gente se vê no próximo vídeo.